Praia Morro Branco, Beberibe, Ceará. Cidadezinha situada a 84 quilômetros de Fortaleza. Estou aqui mostrando inúmeros labirintos naturais formados por falésias aqui. 2 de janeiro de 2017, Ceará, Brasil. Já pensou numa dessa que você paga? Vambora que vai chover de verdade. Já pensou? Pega daqui, ó. Veja que coisa linda. Aí, que aí? Que foi aí? Visão aí é boa também. Aí. Vou já. Vou já. Vou aí. Veja que coisa linda aí, ó. Praia Morro Branco. Praia Morro Branco, situada no município de Beberibe, no estado do Ceará, a 84 quilômetros apenas de Fortaleza. Fui! Bom dia! Hoje é dia 1º de março de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso para o Enem, em 1999. Veja a questão aí. Temos inicialmente um poema do inesquecível Vinícius de Moraes. E aí o título do poema, Soneto de Fidelidade. Vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bem, e aí vem a questão. A palavra mesmo, veja aí mesmo em destaque, a palavra mesmo pode assumir diferentes significados de acordo com a sua função na frase. Assinale a alternativa em que o sentido de mesmo equivale ao que se verifica no terceiro verso da primeira estrofe do poema de Vinícius de Moraes. E aí vem as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Muito bem, ela traz aí, inicialmente, um poema de Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. E, na primeira estrofe, no terceiro verso da primeira estrofe, o que é a primeira estrofe aí? A primeira estrofe é esse conjunto aqui, com 4 linhas logo no início do poema. Cada linha de um poema é um verso, cada linha.
E aí são 4 linhas nessa estrofe. Estrofe é o conjunto. É tudo aí, ó. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Isso aí é a primeira estrofe, um conjunto de versos. Aí temos uma estrofe com 4 versos. Cada linha é um verso. De tudo ao meu amor serei atento. É um verso, o primeiro verso. Antes e com tal zelo e sempre tanto, segundo verso. Que mesmo em face do maior encanto, terceiro verso. Dele se encante mais meu pensamento, quarto verso. Então aí, 4 versos em uma estrofe, que é o conjunto de versos. Muito bem. E a questão aí, ela destaca a palavra mesmo, mesmo, no terceiro verso aí da primeira estrofe. Então veja aí, a terceira linha, o terceiro verso aí na primeira estrofe. Que mesmo em face do maior encanto. Então você vê aí, no terceiro verso dessa primeira estrofe, você vê a palavra mesmo. E a questão é sobre essa palavra aí. Qual é o significado dela aí? O que ela quer dizer aí? Veja bem, de tudo ao meu amor serei atento. Antes de com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então veja bem qual é o significado, não é nem função sintática que a questão quer. A questão quer o significado. O que essa palavra mesmo, no terceiro verso dessa primeira estrofe, o que essa palavra mesmo significa aí, hein? Qual é o sentido dela? É isso que a questão quer saber. Muito bem, você sabendo o sentido dessa palavra mesmo, no terceiro verso dessa estrofe, você sabendo disso, qual é o significado dela, então você vai procurar a única opção que traga a palavra mesmo com o mesmo significado, entendeu? Você vai procurar, repito, a única opção, a única, que traga a palavra mesmo com o mesmo significado desse mesmo aqui, no terceiro verso da primeira estrofe do poema do inesquecível Vinícius de Moraes. Apenas isso. Procure aí essa opção que traga a palavra mesmo com o mesmo significado dessa aqui no poema de Vinícius. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos analisar essa palavra mesmo aqui no terceiro verso da primeira estrofe. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Esse mesmo aqui significa o quê, hein? Qual é o sentido dele? Veja bem, de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Você vê que esse mesmo aqui, ele traz o seguinte significado. Mesmo que, ainda que, é uma concessão. Aqui é uma palavra aqui que traz um sentido de concessão. Quando você quebra uma regra. Veja, mesmo que, ainda que, então você quebra aqui uma regra. Vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento. Ele está dizendo aqui, o poeta, que será atento em relação a um amor que ele tem. Veja bem, ele será atento a um amor que ele tem. E aí por alguém. De tudo ao meu amor serei atento. Serei atento a esse amor. E ele está dizendo que esse amor é de um encanto, de um encanto extremo. Esse amor é de um encanto extremo. Mas mesmo assim, ainda que esse amor seja de um encanto extremo, mesmo assim, o meu pensamento fica ainda mais encantado diante desse amor. Você entendeu? Ele está dizendo, veja a expressão mesmo, no sentido de ainda que, mesmo que esse amor tenha o maior encanto, mesmo assim, terá mais encanto ainda o meu pensamento em relação a esse amor. Entendeu, gente? Dele se encante mais meu pensamento. Então aqui nós estamos trabalhando com dois encantos. O do amor, que é extremo. O encanto desse amor, que é extremo. Só que, ainda que o encanto desse amor seja extremo, ainda assim, apesar disso, ainda assim, mesmo assim, é mais ainda um encanto para o meu pensamento diante desse amor. Então, o meu pensamento fica ainda mais encantado diante desse amor extremo. Entendeu? Então, a palavra mesmo, no terceiro verso dessa primeira estrofe, está no sentido concessivo, uma concessão. Ainda que, mesmo que esse amor tenha o maior encanto, mesmo assim, terá maior encanto ainda o meu próprio pensamento em relação a esse amor. O meu pensamento em relação a esse amor ainda ficará mais encantado com esse amor, que é de um amor, de um encanto extremo, entendeu? É isso aí o sentido dessa palavra mesmo, que mesmo em face do maior encanto, ou seja, mesmo diante do maior encanto desse amor, meu pensamento ficará mais encantado ainda diante desse amor. Então é esse o sentido aí do mesmo no terceiro verso aí dessa estrofe. Então vamos procurar a opção que traga esse mesmo aí com o mesmo significado. Esse mesmo trazendo uma concessão, certo? Trazendo uma concessão, uma coisa concessiva, que quebra a regra. Então vamos lá. A opção A traz assim. Pai, para onde fores, irei também trilhando as mesmas ruas. Augusto dos Anjos, o poeta aí. Então veja, as mesmas ruas. Aí, na opção A, mesmas ruas. Você vê que essa palavra aí, mesmas, não traz sentido de concessão.
como traz ali a palavra mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Então a opção A aí, ó, trilhando as mesmas ruas. Mesmas aí não traz o sentido de concessão. Então a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é modesta, com a exterior, que é ruidosa. Machado de Assis. Então vejamos aí a palavra mesmo. Agora como outrora, há aqui o mesmo contraste. Você vê aí que a palavra mesmo não traz a ideia de concessão, como traz a palavra mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Entendeu? Não é o mesmo significado aí. Na opção B, mesmo contraste. Não traz essa ideia de concessão. Não traz. Lá no Vinícius, veja, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. Havia um mal profundo e persistente, para o qual o remédio não surtiu efeito, mesmo em dores variáveis. Mesmo em doses, desculpe-me, mesmo em doses variáveis. Então veja bem, veja a palavra mesmo aí, na opção C, e compare com mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Aqui, na opção C, a palavra mesmo, veja aí, para o qual o remédio não surtiu efeito, mesmo em doses variáveis. Viu aí? Você vê facilmente que esse mesmo, que está na opção C de casa, tem o mesmo significado do mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Também aqui é no sentido de concessão. Mesmo aqui é um mesmo concessivo, quebra uma regra. Veja, está dizendo que havia um mal profundo e persistente, para o qual o remédio não surtiu efeito, mesmo em doses variáveis. Viu aí? Mesmo em doses variáveis, ou seja, ainda que em doses variáveis, mesmo assim, o remédio não surtiu efeito. O normal seria que o remédio surtisse efeito, com aí a aplicação em doses variáveis. Mas aí houve a quebra. A concessão é isso aí, quebra uma regra. Eu digo assim, embora doente, Edson Martins foi trabalhar. Embora doente. O normal é que ele não fosse trabalhar. Mas aí, olha a concessão, quebrou uma regra. Embora doente, Edson Martins foi trabalhar. É a mesma coisa aqui. Mesmo em doses variáveis, porque um remédio em doses variáveis, o remédio cura. Mas esse aqui, mesmo em doses variáveis, não surtiu efeito. Viu aí? Ainda que em doses variáveis, o remédio não surtiu efeito. É a mesma coisa, o mesmo aqui, mesmo em doses variáveis. Esse mesmo é o mesmo que está na poesia, no poema de Vinícius de Moraes. Quando ele diz que mesmo em face do maior encanto, desse amor, mais encantado ainda, fique meu pensamento em relação a esse amor. Entendeu, gente? Então a opção C aí é a opção correta. É a opção que a questão quer. Esse mesmo aí, na opção C de casa, tem o mesmo significado do mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Encontramos a opção correta. Vejamos a opção D de dado. Mas olhe cá, Maria Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? Machado de Assis. Veja aí. Mas olhe cá, Maria Glória,
Há mesmo necessidade de fazê-lo padre? Mesmo aí, veja o mesmo. Há mesmo necessidade? Esse mesmo aí não tem a ideia de concessão. Não traz a ideia concessiva, como o faz o mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Então a opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos, a opção é: vamos de qualquer maneira, mas vamos mesmo. Aurélio. Vamos de qualquer maneira, mas vamos mesmo. Esse mesmo aí, na opção E, também não tem um sentido concessivo. Não tem um sentido de mesmo que, ainda que. Olha, vamos de qualquer maneira, mas vamos mesmo. Vamos de fato. Então esse mesmo aí, na opção E, não tem um sentido de concessão. Resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa, porque o mesmo tem o mesmo significado do mesmo no poema de Vinícius de Moraes. Mais um vídeo e muito obrigado.